Fala galera, sextou para todo mundo, sextou aqui no centro de treinamento do Real Madrid. Nesta sexta-feira a gente acompanhou a atividade por aqui. Sábado o Real encara o Valladolid pelo campeonato espanhol, o Real líder isolado da competição, o Valladolid o lanterninha. Não deve ser uma partida tão difícil assim, mas o que a gente viu naqueles 15 minutos que a imprensa tem acesso é que o Camavinga treinou à parte, segue fora, não volta ainda para essa partida, não estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti. O Vinícius Júnior também está fora desse jogo. O Vini cumpre o segundo jogo de suspensão depois daquela expulsão sofrida contra o Valência. Ainda assim, o Vinícius foi o grande assunto na entrevista coletiva que tivemos aqui. Ele não joga essa partida pelo Campeonato Espanhol, não joga contra o Brest na quarta-feira da semana que vem pela Champions, porque também está suspenso, mas só deu o Vini na entrevista coletiva. Isso porque volta à tona e com força o assédio do futebol árabe sobre o Vinícius Júnior. Agora a notícia que vem é de que o Al Hilal estaria disposto a pagar 350 milhões de euros para tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid. O Vini chegaria como uma das grandes estrelas do futebol árabe e seria também um dos embaixadores da Copa do Mundo lá da Arábia Saudita em 2034. 350 milhões de euros na atual conversão dá mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Cara, é muita grana. O Vinícius se tornaria o esportista mais bem pago da história, não só do futebol, entre todos os esportes. Pode colocar aí piloto de Fórmula 1, jogador de basquete, jogador de golfe, quem você quiser. O Vini passaria todo mundo. O assédio é muito grande para cima dele. Ele tem contrato com o Real Madrid até a metade de 2027. Tem ainda bastante tempo pela frente. E o Ancelotti teve que responder essas perguntas. Não foi perguntado nada sobre o Mbappé, não foi perguntado nada sobre a goleada sobre o Salzburg, que deu ao Real Madrid a classificação, pelo menos a vaga nos playoffs da Champions, nada disso. Só foi perguntado sobre esse assédio sobre o Vinícius Júnior. E o Ancelotti, com toda a educação que lhe é peculiar, falou que tem a informação direta do jogador, que o Vini tem falado para ele constantemente, que está muito feliz no Real Madrid, que é aqui que ele quer seguir fazendo história. Já fez história, né? Foi campeão da Champions com o Real em Paris em 2022, no ano passado em Londres também, inclusive marcando gols nas duas finais, e falou ainda que o Vini é um jogador indispensável. Eu fico imaginando a saudade que o Vinícius Júnior vai dar na imprensa espanhola o dia que ele for embora daqui. Certamente é o cara que mais gera audiência no time do Real Madrid, o que mais traz cliques, apesar da chegada do Mbappé. Mas hoje a gente viu mais uma vez que não teve uma pergunta voltada ao Mbappé e muitas perguntas voltadas ao Vini. Ele é o cara desse time. Na partida contra o Salzburg, que a gente viu nessa semana, ele fez os 2 gols, né, na vitória por 5-1, e ele saiu de campo ainda eleito como o melhor jogador da partida. Com esses 2 gols, o Vini chega a 101 com a camisa do Real Madrid. E ele está muito perto de se tornar o brasileiro com mais gols na história do clube espanhol. Quem tem esse posto hoje é o Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno. 104 gols, o Vini tem 101, faltam 3 para o Vini empatar com o Ronaldo. Muito provavelmente vai superar e com margem, inclusive, o Ronaldo, né? Como eu falei, ele tem contrato em vigência, contrato em vigor até junho de 2027, mesmo não jogando final de semana, não jogando a partida da semana que vem. Tem muito tempo pela frente, ao que tudo indica, o Vini deve ultrapassar o Ronaldo ainda nesta temporada. Vamos aguardar para ver, mas ao que tudo indica é isso, até porque os números do Vini nesta temporada são muito bons, é o jogador que mais participa em gols diretamente, mais do que o Mbappé, mais do que o Rodrigo, mais do que o Bellingham também. Ficou algumas partidas fora por lesão, por suspensão, mas ainda assim tem sido o jogador mais participativo, mais ativo do time espanhol. Impressionante, isso que chamou a atenção aqui, não só da imprensa brasileira, mas de outras imprensas que não são espanholas também, que sobre esse assunto o Vinícius Júnior ele não joga e segue sendo a grande pauta da entrevista coletiva. A gente também ouviu o Ancelotti falar sobre o Rodrigo. Rodrigo tem 11 gols na temporada inteira, mas o mês de janeiro tem sido incrível para o Rodrigo. Desses 11 gols, 5 foram marcados no mês de janeiro.
Muita gente falava que ele perderia espaço com a chegada do Mbappé, que ele seria uma opção no banco de reservas, mas o Rodrigo tem correspondido mais uma vez. É aquele coringa, né? Ele pode até começar no banco de reservas, mas ele entra em qualquer posição que ele joga. O Rodrigo sempre muito participativo, importante para o coletivo do Real Madrid, e nesse mês de janeiro, um mês bastante artilheiro para ele, até porque a segunda metade da temporada, essa reta final, é quando as coisas começam a decidir e é quando o Rodrigo aparece mais uma vez. Ele é um dos protagonistas desse time do Real Madrid. Até na partida contra o Salzburg, na quarta-feira, na minha opinião, o Rodrigo poderia ter facilmente sido eleito o melhor jogador em campo. Deram o prêmio para o Vini fez 2 gols, deu uma assistência, mas não seria nenhum absurdo se o Rodrigo levasse esse troféu também, porque ele jogou muita bola, muito participativo o Rodrigo, foi sacado durante o segundo tempo para ter os minutos para descansar, mas muito provavelmente vai estar em campo na partida contra o Valladolid neste sábado. Bom início de ano do Rodrigo, promissor também, mais uma vez ele cresce nessa reta final da temporada e a gente torce para que continue assim, né? O Rodrigo cada vez mais experiente, mais à vontade no clube, um jogador polivalente, tem se entendido muito bem com o Bellingham, com o Vinícius, essa parceria já vem de tempo, e com o Mbappé também, pouco a pouco, esse entrosamento vai se afinando, vai se aprimorando. Bom início de 2025 do Rodrigo. Os dois destaques, os dois brasileiros que foram temas da entrevista coletiva do Ancelotti um pouco mais cedo. Vamos ver o que o Real Madrid apronta neste sábado contra o Valladolid. Não pode nem pensar em tropeçar, é um jogo contra o último colocado do campeonato e defende a liderança. Hoje 2 pontos à frente do Atlético de Madrid, precisa manter essa gordurinha, essa vantagem diante do rival da capital espanhola para não deixar o título escapar. A Champions, o Real Madrid deixou a desejar. A gente esperava que o time chegasse entre os 8 primeiros colocados, o que possivelmente não vai acontecer. A chance do Real Madrid chegar no G8 da Champions é muito pequena. Precisa de uma combinação mágica de resultados. Segundo os matemáticos, a chance do Real Madrid terminar entre os 8 primeiros é inferior a 3%. Apesar de que as noites de Champions costumam conspirar a favor do Real Madrid, dessa vez realmente está bastante complicado. Nem acho que o Brest fora de casa vai ser um adversário tão difícil assim para o Real Madrid, mas tem muita gente no meio da tabela entre o Real e entre os G8, muita gente que se enfrenta também, a galera vai acabar se matando. Mas o Campeonato Espanhol, o Real Madrid vai muito bem, vamos ver o que acontece neste sábado. Valeu, galera, boa sexta, bom final de semana para todo mundo. Até a próxima.